és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Eu sou vaso de honra. Eu sou vaso de honra, querido. Eu sou vaso. E quando eu digo eu e você, nós somos vasos para que o nome do Senhor seja glorificado. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Acontecerão milagres. Eu creio. Nesse momento eu te peço para abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, lá no capítulo de número 2. Você pode ficar sentadinho aí. Versículo então de número 18, capítulo 2, versículo 18, da palavra de Deus. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda vestido de uma estola sacerdotal de grandioso, eterno, maravilhoso e soberano Deus. Meu Pai, nessa hora nós precisamos ouvir a Tua voz, Deus. As pessoas que aqui vieram, Senhor, já sentiram a Tua presença durante os louvores, abriram então os seus corações e agora precisam ouvir o Senhor falar através da Tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus, que a palavra possa penetrar no mais profundo de cada ser e abençoar a todos. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus, e os que creem digam amém. Temporão, amado. Eu estou numa série às quintas-feiras falando sobre uma palavra chamada, você me ajuda? Temporão. Aquilo que vem fora de uma hora prevista, fora de um tempo previsto. A palavra temporão me ensina e te ensina que Deus não trabalha na minha ótica de visão nem na tua. A palavra temporão de Deus, o tempo de Deus vai me mostrar, vai me ensinar de que o meu Deus e o teu não é aquele que me usa precocemente, me deixa depois largado de qualquer maneira. O meu Deus e o teu é aquele que me usa no momento dele, mas aos olhos de outras pessoas pode ser um momento precoce. Temporão. O fruto temporão, aquele que nasce fora do tempo, aquele que nasce fora do seu momento de nascer. As águas que brotam, que surgem, essas águas que vêm como chuva, fora do tempo de chuva. Ou aquele filho que você já não esperava mais, e o Senhor vai lá e te presenteia. Eu tenho uma filha, e a mais novinha, na verdade eu tenho 4 filhos, mas a minha mais novinha é uma temporã. Já estava eu operado de 4 anos, de uma vasectomia, mas Deus, quando quer agir, Ele usa seus vasos para dizer: olha, vou fazer na tua vida aquilo que os médicos dizem que é impossível. Na verdade, amado, quando eu fiz a vasectomia, aquele médico então me perguntou o seguinte: olha, você tem certeza? Eu falei: tenho 3 filhos, certeza absoluta, mas você é novo,
Você pode arrumar uma outra pessoa. Mas eu falei, não, mas eu quero. Era o meu desejo, era o desejo da alma. Eu tinha 28 anos de idade. E o médico relutou, mas devido à insistência e devido a quem me apresentou, ele acabou operando. E ele falou, olha rapaz, eu vou cortar aqui um pedaço, né? Ele corta 2 pedaços de canal, um de cada lado. E ele falou assim para mim, olha, eu vou cortar um pedaço bem grande, você tem certeza? E eu falei, tem. E você vai levar esses pedaços de canais para casa? E eu falei, tudo bem. E ali então assisti toda a cirurgia, uma cirurgia de meia hora. Na verdade 15 minutos se preparando e mais 15, em torno de 7 minutos e meio de cada lado. E ele ali então dá o talho muito mais simples para homens do que para mulheres. Vocês estão entendendo? Diz amém. Existem homens que não querem se submeter porque acham que vai atrapalhar na sua, vou falar aqui, na sua impotência ou em qualquer outra área da sua vida. Até homens que não têm nem noção do que falam, acham que vai haver qualquer tipo de alteração no líquido, ou seja lá de que forma for, amado. O que eu quero dizer para você é que para o homem é muito mais fácil do que para a mulher. Em meia hora eu estava saindo daquela cirurgia, já estava me sentando, estava ali colocando a minha roupa e voltei dirigindo o meu carro. Tudo muito simples. Mas aonde foi interrompido, amado, aquilo que os médicos declararam, olha, nunca mais tu poderás ter filho. E eles pedem então um período de 6 meses iniciais para que você continue se prevenindo normalmente. Mas ele diz assim, olha, depois do 3º ano é meramente impossível voltar a fazer filho. Porque os canais que ligam justamente aquilo que vai fazer a mulher no momento que ovula, vai fazer então germinar, fertilizar, deixa de acontecer. Não estou eu falando aqui nem tratando de anatomia, estou tratando, amado, de uma palavra chamada temporão. E então, num determinado momento, onde tudo estava em ruína na minha vida, naquele momento Deus decidiu então começar a trabalhar. E eu lembro que Deus usou uma mulher de Deus, chamada missionária Conceição. E naquele lugar Deus usa aquela mulher, toma ela em mistério e diz assim, olha, Deus manda te dizer que vai fazer algo na tua vida que os médicos dizem que é impossível. Naquele momento, irmãos, eu acredito que pensei em muitas outras coisas. Mas naquele momento, ela falou assim, olha, e o Espírito vai começar a testificar no teu coração aquilo que Ele está falando. E naquele momento me veio então a visão da minha esposa grávida. Tu entende que tipo de mistério é esse, amado? Tu entende o que é uma palavra chamada temporão? E aí Deus então nos deu a Emanuele. E decidimos então botar o nome de Emanuele, porque Emanuel significa Deus conosco, ou Deus entre nós. E nasceu ali a Emanuele, mostrando Deus que, na minha ótica de visão, aquilo que eu acredito que é fora de tempo, Ele faz no tempo dele e encaixa tudo perfeitamente. Mas eu precisava de uma palavra para conseguir expressar isso. Eu precisava de uma palavra para conseguir contextualizar tudo isso que vivi. Então Deus permitiu que fosse usada uma palavra chamada temporão. Aquilo que vem no momento em que na ótica humana todos dizem que não. Aquilo que acontece no momento em que a ótica humana todos dizem é impossível. Aquilo que vem na hora em que os homens, de uma forma em geral, viram para mim e para ti e dizem, ó, não vai mais acontecer. Aí Deus vai lá, mostra que Ele é Deus, é o Deus que faz as coisas acontecerem. E aí se transforma numa palavra chamada temporão. Fora de tempo, fora de uma cronologia humana, fora. Porque a Bíblia diz, irmãos, de que o Senhor fica em torno de 400 anos calado, sem falar uma só palavra.
Passam-se 400 anos e algumas bíblias de estudo então vão ter entre o Antigo Testamento e o Novo 4 folhas em branco, simbolizando aproximadamente 400 anos que Deus se cala. Na verdade, quando você vai ver, é em torno de 430. Mas querido, querida, naquele momento em que Deus então está calado, Ele está trabalhando e providenciando o melhor para mim e para você. Aquilo que era promessa desde lá da antiga escritura, aquilo que era promessa de vitória para mim, aquilo, amado, que era promessa lá desde Gênesis, lá no capítulo 3, aonde a Bíblia vai dizer que nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Tu está entendendo? Diz amém. Uma promessa desde a criação para mim e para ti. Uma promessa de Deus se efetua. E talvez para muitos ganhe o nome de temporão. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei de que forma você tem visto as coisas que têm rondado e acontecido. Mas saiba você que Deus, eu já quero aqui começar a dizer, antes de eu ler o texto que eu preciso, que Deus não esqueceu das promessas que um dia efetuou sobre a tua vida. Que esse Deus, Ele é fiel. E por ser fiel, Ele garante que as promessas venham se cumprir. Sabe, irmãos, o que Deus vira para mim e para ti é em dizer assim: descansa o teu coração, porque enquanto essa ansiedade tomar conta de ti, nada vai acontecer. Mas quando tu menos esperar, vou eu fazer se cumprir na tua vida aquilo que te hei referido. Você lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos e Deus vai lá e restaura a sua sorte. No momento em que eu e você não estamos esperando, então se materializa da forma humana, para que eu pudesse ter uma explicação, uma palavra chamada temporão. Sabe o que é o temporão, amado? É quando você desconhece, e aí quando te acontece é maior surpresa. Senhor, que maravilha. Mas eu quero contar algo para você. O meu Deus e o teu conhece todos os detalhes dessa surpresa que você vai viver. O meu Deus e o teu conhece todas as coisas que hão de acontecer na tua vida. Para mim é surpresa. Para mim é aquele momento em que minha esposa foi ao médico e foi ali então fazer uma análise. Foi bater uma ultrassonografia, achando então, o primeiro médico era um mioma. E aí Deus determina: ó, não tem nada de mioma aí, isso é uma criança. Tu está entendendo? Diz amém. Deus confundindo os médicos inicialmente para mostrar o que Ele queria dizer. Deus confundindo, sabe, irmãos, eu gosto muito de Isaías 41, versículo 11. Eu amo muito esse texto. Eu gosto muito quando o Senhor ali começa a falar: eis que vergonhado e confundido serão todos aqueles que te perseguirem. E eu já ministrei isso aqui. Eu ministrei que nem sempre Deus confunde para envergonhar. Às vezes Deus envergonha para confundir, ou confunde para envergonhar. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele pode mudar a história disso aí. Às vezes Ele precisa confundir para depois envergonhar, porque Ele precisa confundir os meus inimigos, Ele precisa confundir a mim mesmo, para que eu nunca venha descobrir os seus propósitos, nem que hora virá um milagre sobre a minha vida. Você sabe por que ninguém tem a mínima noção do dia que Cristo vem, ou do dia que Cristo há de retornar? Você sabe por que Deus não permite que ninguém tenha essa noção?
Uns vão tentar dizer que é lá em 2000, mais ou menos em 2024. Outros vão dizer que é em 2012. Aí, irmãos, há uma especulação muito grande sobre isso aí. Mas você sabe por quê? Porque durante esse período, ou seja, enquanto ele não volta, eu vou viver um tempo favorável e aceitável na minha vida. Eu vou viver as surpresas de Deus. Eu vou viver uma palavra chamada temporão. Toca na pessoa assim, diz que está do teu lado, e diz para ela: se Deus te chamou, aquiete o teu coração. Fala com ela assim: quando tu menos esperar, vai acontecer. A Bíblia fala nesse texto que lemos que Samuel ainda era um menino. A Bíblia aqui não diz exatamente a idade que ele tinha, mas dá menção de que Samuel era um menino. Eu não sei se você sabe, mas Samuel era o primogênito de Ana. Ana luta, Ana chora, Ana é confundida por Eli como uma mulher embriagada. E era uma mulher, na verdade, amargurada de alma. Ela queria um filho. Ela faz um voto com o Senhor: Senhor, se tu me der um filho, eu te darei de volta. Aí Deus vai lá, cumpre, porque sabia que o coração de Ana era um coração que iria obedecer à voz do Senhor. O Senhor sabia que Ana havia feito um voto e que nesse voto ela ia cumprir. O Senhor faz um experimento com Ana, em dizer o seguinte: vou eu abençoar, vou dar um filho a ela. E naquele momento então Deus dá um filho, ela coloca o nome de Samuel. E o propósito que ela faz com Deus é que não passaria navalha sobre a sua cabeça, e que após desmamado em torno de 3, 4 anos, aquela criança então seria entregue ao sacerdote. Assim ela fez. No momento que ela chega diante de Eli, o sacerdote, e diz: meu Senhor, está aqui aquela criança que eu havia feito aquele propósito, lembra? Eu fico tentando, amado, imaginar, e os historiadores vão dizer que Eli naquela hora, ele para, olha para ela e diz: que mulher corajosa é você. E eu creio que em outras palavras Ana vira para Eli e diz: não, corajosa não, eu sou alguém que sei cumprir o voto que fiz ao meu Senhor. Porque Eli não está sendo fácil entregar essa criança, mas eu fiz um propósito, eu fiz um voto, e eu irei cumprir. Samuel nasce debaixo de um propósito. Samuel nasce debaixo de um voto. Samuel nasce debaixo de uma obediência, do cumprimento de um voto. E o Senhor então começa a honrar a Ana, porque logo em seguida ela tem mais 5 filhos. Aquela mulher que chorava, triste, Deus abençoa ela com mais 5 filhos. Mas tudo começa num ponto inicial: o voto que foi feito e foi cumprido. Você consegue entender? Quer viver um tempo favorável? Quer viver as surpresas de Deus? Tudo aquilo que você se programar no altar do Senhor, na tua alma, no teu coração. Existem desejos, amados, que Deus coloca no teu coração, e que tu pensa que foi homens, que tu pensa que é de qualquer maneira, mas foi o próprio Deus trabalhando em dizer para mim e para ti: sou eu que comecei a enxertar no teu coração esse desejo. Fui eu que comecei a implantar dentro de você esse desejo. Ei, esse desejo não vem de você, esse desejo vem de mim. E aí cabe a mim e a você, no momento de receber a bênção, simplesmente cumpri-la. Deus não dá nada daquilo que eu não seria capaz de devolvê-lo. Deus não faz nada daquilo que eu não seria capaz de entregá-lo. Ele me tira do lamaçal, do tremendal de lamas,
E aí eu vou por livre e espontânea vontade e digo: Senhor, a minha vida é tua. Você entende, diz amém? De repente nasce Samuel e um sorriso se encontra nos lábios de Ana. Quando todos diziam que não, o meu Deus se compadeceu de mim e fez com que acontecesse o que o meu coração desejava e ansiava. O interessante, irmãos, é que quando eu analiso outros textos, eu vou ver que vem sempre uma palavra para a vida daqueles ao qual o Senhor proferiu como um filho. Por exemplo, Deus vira para Abraão e Deus promete então um filho. Você entende, diz amém? Era promessa, pastor, de Deus, um filho. Isaac era o filho da promessa. Deus pega Eliseu, olha para aquela mulher que o abençoa com o coração tão aberto e diz: olha, daqui a 1 ano tu darás à luz a um filho. Mas com Ana a intimidade foi tão grande dela com Deus, que não foi Eli que foi usado, para poder determinar essa criança. Essa criança, amado, nasce no coração de Deus e o Senhor faz germinar dentro dela. Ei, não espere de homens aquilo que Deus vai tratar diretamente contigo. Pastor, mas ninguém foi usado para falar nada comigo. É porque Deus olhou do alto e diz: não, mas eu não preciso usar ninguém, porque eu quero fazer nascer essa palavra temporão dentro de você, aonde vou eu surpreender o sacerdote, vou eu surpreender que hoje são pastores, vou eu surpreender todo mundo, porque sou Deus, sou soberano e faço o que quero, na hora que quero e da maneira que quero. Sou Deus, sou eterno, sou todo-poderoso, agindo eu, quem impedirá? Sou aquele que quando digo sim, quem dirá não? Sou aquele que perdoa o pecado do mundo. A palavra do Senhor, ela diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar. Ana, então, naquele momento, começa a viver dentro dela a expectativa de que o Deus dela ouviu o seu clamor. A Bíblia diz que Eli não entendeu. A Bíblia diz que Eli não conseguiu compreender, mas o Deus de Eli, o Deus de Ana ouviu e entendeu cada sussurro. O que eu quero ministrar na tua vida é que o meu Deus e o teu, Ele entende cada pormenor e respeita cada pormenor da tua vida. Basta, toca na pessoa que está ao teu lado e diz assim: basta você clamar. Pode ser através de um sussurro. Basta você orar, você pedir, você clamar. E Deus, Ele ouve. E assim Deus ouviu Ana. Mas eu confesso de dizer para você que não vim hoje aqui para falar de Ana. E nem sei porque o Espírito me levou a falar de Ana. Eu vim aqui para falar de Samuel, jovem. Eu vim aqui para falar aquilo que alguns vão olhar e vão dizer que Samuel foi usado precocemente. Sabe, irmãos, eu volto a dizer para entrar bem aí na sua mente e fixar bem na tua mente, que quando Deus usa, ainda que com uma visão de que seja precoce, então se faz efetuar uma palavra chamada temporão do Senhor. É quando Ele determina: vou usar, quero usar.
Eu já não estou falando aqui de idade, eu estou falando de novo nascimento. Eu não sei a idade que tu tem, mas estou dizendo que com a idade que tu tem, mesmo com um tempo de evangelho, precisa haver muitas das vezes uma palavra chamada, uma frase chamada um novo nascimento. Porque quando há um novo nascimento, querido, querida, o Senhor Ele pega e Ele usa de forma sobrenatural. A Bíblia diz aqui que Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino. Ministrava e vestido de uma estola sacerdotal de linho. Em Bíblias aí vai estar escrito éfode de linho, que significa estola sacerdotal. Saiba você a diferença, querido, a diferença de Samuel para os filhos de Eli. A diferença de Samuel para os filhos de Eli, para tu conseguir compreender, é que Samuel naquele momento ali, essa estola sacerdotal só usava o sacerdote. Já desde menino então, ele já tinha a oportunidade de usar uma estola sacerdotal. É Deus dizendo: estou eu te separando, estou eu mostrando para muitos que eu uso quem eu quero, eu faço da maneira que eu quero. Deus quer usar vidas nesse lugar, querido. Deus quer te tirar da inércia, Deus quer te tirar dessa tendência de movimento. Deus quer usar vidas. Sabe por quê? Enquanto muitos não querem, Deus está levantando então um novo povo. Deus levanta um novo número de pessoas. Deus quer ter pessoas nesse lugar com prazer de poder usar, homens o seu terno, a sua gravata, mulheres o seu uniforme prazeroso, sabe, com prazer em dizer assim: eu entendo o chamado de Deus na minha vida, eu entendo que Deus me chamou, não me rejeitou, eu entendo o chamado de Deus. Ei, eu fico tentando imaginar que naquele momento Samuel ainda menino, com a estola sacerdotal, e os filhos então de Eli olhavam e diziam: pô, meu pai, não estou nem entendendo ele. Poxa, isso aí era para ser para gente. Mas o pai então, os estudos vão dizer que o pai já olha para Samuel como um filho adotivo. Olha, ainda que meus dois filhos não deem nada, mas Samuel, tu serás a continuação daquilo que Deus começou na minha vida, e Deus ainda fará obras maiores ainda através de ti. Deus ministra sobre mim e sobre você uma palavra chamada temporão. E Deus manda falar sobre a estola sacerdotal nesse lugar. Pergunta assim: pastor, quem a usará? Pode ser você, se Deus assim te escolher. Um sacerdote, onde muitos vêm olhar e vêm dizer assim: mas como ele? Ela? Como? Ele, ela? Não estou entendendo. Por quê? Por que ele? Por que ela? E aí o meu Deus precisa virar lá do alto e falar assim: porque eu quero. Sabe, irmãos, quando somos usados naquilo que o mundo entende como precoce, o meu Deus, o teu Deus, é aquele que vai trabalhando e forjando caráter, pensamentos, vai fazendo todas as coisas acontecerem. Sabe para quê? Para que quando você chegar na função de sacerdote, você esteja preparado para tal função.
quero falar sobre uma palavra chamada temporão. Ministerial. Tu entende isso, Ari? É quando Deus separa, chama, e muitos olham e não entendem. Temporão. É quando muitas das vezes fazemos um monte de coisas e a impressão que temos é que chegou uma hora que Deus diz assim: basta. Ó, aqui, olha pro pastor. Até aqui. Daqui para frente vou começar a fazer cumprir-se aquilo que te prometi. Temporão ministerial. Eu preciso dizer para você que, da mesma forma que Samuel foi gerado com expectativa, você tem sido gerado por Deus com expectativas. Sabe de quê? De tomar da mão de Satanás aquilo que pertence não a você, mas aquilo que pertence a pessoas que vão estar na tua frente. A visão de sacerdote é quando a pessoa consegue visualizar, contemplar muito mais do que o seu próprio umbigo. É quando o seu próprio umbigo já não é mais algo que te preocupa tanto como antes. Mas a visão de sacerdote é aquela que tu começa a se preocupar com quem está à tua volta. Tu começa a se preocupar que às vezes por falta de amor, pode ser que essa pessoa não esteja mais em nosso meio. Tu se preocupa. Temporão ministerial é o que Deus me dava nesse texto. Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino, mas vestido com uma estola sacerdotal de linho. Ele era menino, mas a estola que ele vestia dizia quem ele era: sacerdote do Senhor. Oh, aleluia. Deus quer falar com algumas pessoas assim. Tu consegue ver hoje as vestes que o Senhor está te dando? Tu consegue fechar seus olhos e ver a veste que o Senhor está te dando? E Samuel ministrava ainda como menino, mas usava
uma estola sacerdotal de linho, que já fazia dele um futuro sacerdote de bênção. Temporão. Coração de Ana. Ansiava. Por aquela criança. Que estava sendo separada. Quero falar nesse lugar com pessoas que estão sendo separadas hoje pelo Senhor. O Senhor pegando e dizendo assim: vou te separar. Vou te separar. O Senhor me traz um momento em que o sacerdote vira e diz assim: olha, vai lá no reinado e tu encontrarás um capitão que tem por nome de Jeú. Ele vai estar sentado e tu vai deitar esse azeite em sua cabeça e vai dizer que a partir de hoje ele é rei. E depois não te aparte, corre. Não fique, corre. E quando você vai estudar aquele texto, você então consegue ver que aquela pessoa que foi com aquele azeite, naquele chifre de carneiro, a Bíblia diz que estavam todos os capitães sentados. Todos eles estavam sentados juntos, batendo papo na porta do palácio. Mas que aquele jovem, orientado pelo Espírito Santo, vai diretamente na pessoa com quem ele precisava. Sabe o que o Espírito quer falar contigo? Ele tem ido diretamente em você, quebrando então um protocolo. Dessa vez não precisa profeta nenhum falar contigo, eu estou falando. Eu estou falando. E ali então ele derramou azeite no alto da cabeça e o proclamou rei. E os que estavam contigo então, quando ele sai, pergunta: que houve? Não houve nada. Não houve. Houve. Em outras palavras, houve porque nós sentimos que algo aconteceu. E aí Jeú vai lá e conta: olha, ele veio, falou isso, isso e isso, me ungiu rei. E a Bíblia diz que no mesmo instante todos os capitães se prostram e o reconhecem rei. Ei, o que o Senhor quer falar contigo nesse momento é sobre uma palavra chamada temporão. É sobre uma palavra chamada temporão. Aquilo que pessoas já não davam mais conta que poderia acontecer, e o Senhor então entrega hoje em mãos esse lugar uma estola sacerdotal de linho. Deus está ministrando em vidas e chamando pessoas aqui no tempo dele para o ministério. Ah, pastor, eu não passo de uma menina.
Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Eu ministro sobre a tua vida o temporão de Deus. E se assim você crê, você possa fechar seus olhos aí, em nome de Jesus. Quero chamar os músicos e quero te convidar a se colocar de pé. Eu preciso falar algo para você, e eu quero falar aí bem próximo de você. Não somos muitos hoje. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe nesse lugar e que esse momento é teu com Ele. Esse momento é você e Ele. É teu com Ele. Quero ministrar para aqueles que estão nos vendo em casa, através da internet. E quero dizer para esses que estão nos assistindo, mesmo aí na tua casa, Deus manda te dizer que te escolheu. E que está jogando por terra toda dificuldade, toda luta, toda barreira. Jogando por terra. Então toma posse aí do que é teu aí. Pastor, eu senti na minha alma Deus falando comigo. Se você sentiu na tua alma Deus falando com você, eu quero que você possa levantar as duas mãos como se você estivesse recebendo hoje a tua estola sacerdotal. Levou um período para que Eli então pudesse morrer e Samuel assumir sua posição. Mas saiba você que Deus preparou Samuel desde o ventre materno para estar onde ele estava, com aquela estola sacerdotal. E hoje Deus está entregando nas tuas mãos aí. Quem tem visão espiritual pode contemplar nesse lugar aí anjos com estolas sacerdotais aí descendo neste lugar, e entregando para vidas aqui, entregando para pessoas aqui nesse lugar uma estola sacerdotal, simbolizando que tu foi separado, tu foi tirado e resgatado do império das trevas e posto na maravilhosa luz chamado Cristo Jesus o Nazareno. Ei, se prepare, porque a partir de hoje a tua história vai mudar. E receba de Deus aí. Receba de Deus aí. Deus quer de você isso hoje. Que você possa dizer: eu vou até o fim. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu vou até o fim. Mas existem
descer. Profetas mas existem, somos nós. Se não se dobrarem diante outros deuses, homens e mulheres de fé, mas existem que não se Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Uma nova história se cumprir. Sabe, irmãos, eu estava conversando com o diácono Márcio. Estava falando sobre 2 tipos de unção, para me poder encerrar. 2 tipos de unção. Eu quero que você fique de pé, que eu vou encerrar agora. A primeira unção, a unção de rei. Quando se fala em rei, qual é o primeiro rei da história da Bíblia que você se lembra? Vamos lá? Hã? Não ouvi nada. Qual? Eu não digo, deixa eu explicar. Eu não quero dentro da ordem não, amém? Eu quero dizer que quando se fala em rei, tem um primeiro que vem logo no seu coração aí. Quem seria esse? Davi. Você concorda comigo, sim ou não? Unção de rei e unção de sacerdote. Tem uma diferença nessas unções. Rei e sacerdote. O rei tem a função de manter. É alguém bem sucedido, Davi, como foi o caso. O sacerdote vem na posição de ser mantido. Presta atenção, você vai entender. Se o sacerdote quiser ser rei, ele se atrapalha todo. Porque a unção dele é para sacerdote, não é para rei. Ele é para ser sustentado. Não digo financeiramente falando não, queridão. Presta atenção. Sustentado por Deus. O sacerdote ele é sustentado por Deus. O rei é aquele grande vencedor e tal, de batalha, aquela coisa toda. Vou agora mostrar para vocês isso na prática. Eu tenho que saber qual é a unção que eu tenho pedido ao Senhor. Se é uma unção vitoriosa, eu quero ser aquele empreendedor, aquela pessoa mesmo para, sabe, eu quero ser um mantenedor da obra de Deus. Você está entendendo? Diz amém. Eu quero ser alguém abençoador. Eu quero ser alguém que venha sustentar a obra do Senhor. Eu quero ser um desses. Aí o Senhor te dá uma unção de rei. Não, pastor, eu quero estar na dependência de Deus. E você vai entender que esse rei famoso que você chamou ele de, todas as vezes que tinha que tomar decisões, ele ia no, você escolhe a posição que você quer. O que Deus manda te dizer é que as duas vai faltar alguma coisa de um lado ou da outra. Quando Deus
me tirou da função que eu tinha, oficina, larguei equipamento, larguei tudo. O Senhor me chamou de uma função de bem-sucedido para uma outra, em dizer: agora tu vai aprender a depender de mim. Quando estiver faltando, tu vai dobrar teu joelho, e aí eu incomodo quem está longe, quem está perto, quem está ali, quem está para vir aqui e abençoar a tua vida. Tu está entendendo? Diz amém. A unção de sacerdote é uma dependência 100% do... E a unção de rei, amado, é uma unção que Deus dá, te faz vitorioso, vencedor, te faz guerreiro e tal. Deus está mandando dizer aqui: existem pessoas com unção de sacerdote almejando coisas de rei. Ei, quando mistura as bolas, amado, Deus começa a não entender nada, porque Ele diz: te chamei para uma coisa, não foi para outra. O sacerdote é aquele que tem prazer em olhar para o rei, ver ele bem sucedido, sorrir, é agradecer. Você está entendendo? Diz amém. Você conseguiu entender ou ficou difícil, irmãos? É que isso foi tão bem ministrado no meu coração que eu preciso saber o que eu tenho pedido ao Senhor. Amém? Parece que a máquina de fumaça entrou aqui dentro, né? É o churrasco lá fora que eles estão fazendo na cantina. Irmãos, conseguiu captar aí o que Deus está falando contigo? A Bíblia só vai mostrar um rei que foi rei e sacerdote. Você sabe quem foi? Melquisedeque, o único. Foi rei de Salém e sacerdote, e tipificava Cristo. Tu entende? Era aquele único mais para ti. Tem gente que diz que ele era Cristo. Na verdade não era. De ano em ano ele apresentava os sacrifícios dele. Aí vem Cristo, se sacrifica por mim e por você uma só vez. Não tem esse negócio, ano em ano, não. É uma vez só e acabou, e ponto final. O pão vivo que desceu do céu. Você está entendendo? Diz amém. Unção de rei e unção de sacerdote. Eu tenho que saber qual que é. Você que é ovelha, você pode escolher aí, hein? Pode escolher. O sacerdote é aquele que vive na dependência de... E o rei é aquele que é fiel ao Senhor, e Deus vai lá, abençoa. Mas todas as vezes que ele precisa, ele vai lá, ó, peraí, a coisa está estreita aqui. A Bíblia diz que Davi vestia, né? Vestia a estola, ia lá no sacerdote para saber o que Deus tinha para a vida dele. Está entendendo? Diz Davi: Senhor, devo persegui-los ou não? Senhor, se tu falar que eu vou, eu vou. Se tu falar que eu não vou, eu não vou. Aí o sacerdote se levantava, a voz de Deus, e dizia: vai, Davi, pode ir, que tu vai perseguir, vai alcançá-lo, vai vencê-lo. Aí ele estufava o peito como rei e ia e vencia. Tu está entendendo? Diz amém. Existe uma unção para rei e existe uma unção para sacerdote. Eu, como pastor, não posso trocar essas bolas na tua vida, mas você pode escolher que unção você quer para você, de rei ou de sacerdote. Fecha teus olhos. Deus, leva-nos em segurança, debaixo de paz. Senhor, conduza-nos, Senhor. O Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus, os que creem digam amém e amém. Mãos em forma de cônscia. Que o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deve estar com você, não somente hoje, mas para todos sempre. E os que creem, mais uma vez, digam amém e dê uma salva de palmas ao Senhor. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo.